E eu acho isso interessante trazer à tona, porque muitas vezes isso gera uma certa frustração para a pessoa que começa a aprender sobre prática baseada em evidência, sobre Ah, dói terapia muito. neurocientífica. Num primeiro momento é doído você encarar essa verdade inconveniente. Porque é muito mais gostosinho você afirmar coisas mirabolantes que são altamente aplicáveis para qualquer caso. Aham. Por exemplo, até mesmo quando a gente vê aí manchetes, né, notícias que saem. Eu publiquei um tempo atrás falando sobre um artigo científico que a notícia no site foi algo do tipo: café pode recuperar a memória. Aí a pessoa lê aquilo e fala, poxa, que coisa Vou maravilhosa, né? encher o bucho de café. Exatamente. Não, era café pode recuperar a memória perdida pela qualidade de sono. Ou seja, a pessoa a pessoa dormiu mal, ela vai entender o quê? Que agora dormir é opcional. Eu posso só tomar uma xícara de café depois que eu vou recuperar as memórias perdidas pela má qualidade de sono. O que muitas vezes, inclusive, causa problemas no sono, que é o café, se torna a solução Se torna a de solução. perder memória. Olha E- que incrível. Que coisa maravilhosa. Mas é muito gostosinho você pensar assim, ah, não, beleza, eu posso ficar até 2 horas da manhã assistindo série, então, e depois é só tomar café que eu resolvo os meus problemas. E é mais palatável pra gente essas coisas muito generalistas, né? A gente não quer delimitar demais o que que a ciência consegue Uhum. descobrir. E aí eu fiz um vídeo realmente mostrando o que que esse artigo mostrava. E esse artigo era um artigo em roedores, primeiro, né? Já não era em seres humanos, o que já é uma limitação clara. Claro. E que basicamente mostrava que a não era sobre recuperar memórias perdidas, mas sim sobre Imaginei que não fosse mesmo. um tipo de memória específica, que é a memória social, Uhum. era preservada, o que a gente chama de memória anterógrada, ou seja, a capacidade de formar novas memórias. Então, basicamente era o seguinte, você pegava 2 grupos de roedores, ambos teriam uma privação de sono, então toda vez que o ratinho ali queria dormir, ia lá, balançava a gaiola para ele não Entendi. dormir. Então eles tinham uma privação de sono, um deles recebia cafeína, o outro não. Aquele que recebia cafeína tinha maior capacidade de criar memória social, ou seja, a capacidade de lembrar de um outro membro ali da própria espécie, de um outro Uhum. indivíduo, que era colocado na gaiola. Então ele conseguia formar a memória daquele indivíduo, enquanto o que não tomou café não conseguia formar essa memória adequadamente. A única afirmação que dá para tirar desse estudo é exatamente essa. É uma afirmação muito delimitada. Esse estudo mostrou que, em roedores, a introdução de cafeína em roedores que foram privados do sono Uhum. preservou parcialmente a memória social. Acabou. Não dá para afirmar mais nada além disso. E isso é uma coisa interessante que tem que se falar, né? Que é o que a gente está debatendo. Que é a questão, a ciência, ela está tratando não só de fugir do erro, mas desses particulares. Sim. A gente pega, às vezes, por exemplo, muito, e isso é muito difícil em Instagram, seja... Não só Instagram, mas alguns, né, profissionais, eles vêm trazendo grandes manchetes, igual você falou, com uma conclusão que às vezes nem é a conclusão do artigo, Sim. e trazendo isso de forma como se fosse um dado científico de fato. Perfeito. Que é um dos grandes problemas que eu costumo dizer também das limitações, da diferenciação, né, do que é ciência e o que é pseudociência. Sim, sim. Porque a pseudociência e a ciência, a linha tênue entre elas, ela é muito delicada. Porque a ideia, inclusive, da pseudociência é pegar de coisas científicas e torná-las pseudocientíficas, Sim, sim. né? Você vai se valer de um discurso científico, de terminologia. Você vai, de uma forma mais resumida, né? Eu diria que é uma falsa ciência. Você finge que aquilo é ciência quando Exatamente. não é. E aí vem um debate para a gente retomar as questões das abordagens psicológicas, psicanálise. E olha, eu vou até fazer uma defesa à psicanálise daqui a pouco aqui. Faremos algumas, Faremos, faremos. faremos algumas, inclusive. Porque, como a Aham. gente falou, aqui a discussão é sobre entender o que é ciência, não é sobre ficar atacando a abordagem Sim. XYZ. Fato é que existe uma diferença entre você afirmar que aquilo não segue uma metodologia científica e você dizer que aquilo é uma pseudociência. Eu considero que seria um absurdo, por exemplo, você dizer que uma pessoa que segue uma determinada visão religiosa, ela É- está cometendo uma pseudociência. É claro. Né? Porque, na verdade, ela não se propôs a ser ciência em momento algum.
A gente espera, pelo menos, né? Espera-se, né? Porque Espera-se. é essa a questão. Tipo assim, a questão da pseudociência, inclusive o Popper traz isso também de uma forma mais clara e discursiva no livro dele, que é né, dos paradigmas e das definições do que seria ciência e pseudociência e científico e o que não é, que a pseudociência ela se torna pseudociência quando ela bate no peito e fala, eu sou ciência. Sim. E Sim. quando ela não faz isso, não é um grande problema, né? Que seria as questões, por exemplo, eu gosto de trazer em filosofia, quando a gente está falando de, seja estoicismo, por exemplo, ou epicurismo, que nossa, vai entrar agora, o comentário agora vai entrar espinhoso. Vai, fica à vontade. Então, vamos lá. Estamos aqui para isso. Que se vende muito essa perspectiva, né? O estoicismo como forma científica de melhorar a sua autoestima, Sim. o estoicismo contra a depressão. Primeiro que, quando a gente fala dessas filosofias antigas, né, dessas clássicas, helênicas e tudo mais, a preocupação era como modo de vida. Então, é tentar viver dessa maneira para tentar viver melhor. Perfeito. É um ethos, não é uma proposta, uma perspectiva física, de fisicalismo, de ciência, dizer, olha, isso daqui... Não. Tanto que você tem aquelas que se contradizem. Agora, bater no peito e falar, olha, estoicismo combate depressão. Ai, porque o menino estoico, o homem estoico, ele não é depressivo porque isso estimula dopamina e serotonina. E aí você começa a ver todos esses termos que o pessoal utiliza, né? Sim. Inclusive em outras áreas da pseudociência. Como a gente vê, existe uma diferença muito clara do que seria... do que é musicoterapia e o que chega a ser pseudociência. Perfeito. Se a gente está falando de música, música é comprimento de onda, que ativa canais auditivos, estimula a ativação sináptica, e aí quando você tem uma regulação, por exemplo, de escutar sempre a mesma música em determinados momentos, você tem ativação de hipocampo, áreas relacionadas com, por exemplo, consolidação de memória, mas dizer que a frequência de onda 528 Hz cura a depressão porque combate as ondas, não sei o que, é um salto lógico. Extrapolações. É uma extrapolação super problemática, porque traz aquilo que parece ser científico e cria esse discurso. Sim. Que muitas vezes é esse discurso de fachada, né? Que é o da falsa ciência. Que, olha, estou me transpondo como científico. Eu estou falando de ondas. Sim. Eu estou falando de uma frequência de 528 Hz. Como que isso não é ciência? E aí você apresenta isso, às vezes, por um paciente ou mesmo por um terapeuta que, às vezes, não tem esse letramento científico, a grosso modo, seja de epistemologia, filosofia da ciência. E aí acaba se confundindo e comprando essa ideia e utilizando essa ideia. A gente tem isso de inúmeras formas. Desde, por exemplo, recentemente eu vi... né, reels de Instagram e de psicólogos e de terapeutas recomendando, por exemplo, pílulas de magnésio para melhorar o sono, sem cogitar a possibilidade de uma barreira hematoencefálica. Sim. Que aí você toma o magnésio e aí você melhora o seu sono. Eu falei assim, caramba, mas isso é fácil assim? Olha que coisa interessante. Exatamente. E aí as pessoas nem se preocupam, né? Antes de começar a prescrever, porque não se pode nem se dizer que é uma prescrição, porque você nem precisa de receita para isso, que é aquela grande questão, inclusive, que a Mari Kruger traz, desses complexos vitaminérgicos, né? Sim. Que ele tem um pouco de tudo e o suficiente de nada, que é essa ideia para poder vender para qualquer pessoa. E aí você compra um complexo de magnésio que melhora o seu sono, porque o magnésio ele vai estimular a produção de serotonina ou vai barrar a produção de noradrenalina. Amigo... Exatamente. Uma vitamininha assim, fácil demais. E aí se torna atrativa a ideia. Muito atrativo, porque se eu tenho problema de sono, obviamente eu prefiro não mudar, por exemplo, toda a minha alimentação. Igual a gente estava falando do café. Sim. O café ele tem um tempo de vida útil, né? Igual você tem aulas excelentes, incríveis na sua... Não só na pós-graduação, mas na especialização em neurociências do Instituto Lucas Kane, que passa sobre isso, sobre o tempo de meia-vida do café, sobre como que ele vai... atrapalhar, por exemplo, o ciclo circadiano. Sim. Às vezes o seu paciente, aí, quando eu digo o seu, né, o paciente do psicólogo, né? Quando o seu paciente concurseiro, ele está com dificuldade de guardar as questões, não é por causa de uma angústia existencial.
não é por causa, por exemplo, de uma autossabotagem. Uhum. É porque ele tá tomando café 7 horas da noite para estudar e dormindo 2 horas da manhã. Perfeito. E tendo que acordar às 5 para trabalhar. Ele não vai consolidar a memória, ele não vai ter um bom ciclo circadiano, ele não vai dormir bem e quando ele acordar e ele vai encher o bucho de café de novo, ele vai continuar ansioso. Não é uma questão metafísica, não é uma questão de autossabotagem por uma herança, às vezes lealdade, como a gente vê de outras perspectivas de psicologia integralista, né? Dessas terapias integralistas. Integrativas. Obrigado. Não é isso, é só... Vamos não tomar café 7 horas da noite? Sim, sim. Já me exatamente. ajuda? E o pessoal fica pé da vida quando começa a falar do café, porque o brasileiro ama o café. Né? E eu sou Inclusive, não estamos falando mal do café, gente. Pelo amor de Deus, vamos deixar isso claro aqui. Exatamente. A gente é mineiro.